Olá, eu sou Eric Chiconelli Gomes e chegamos ao nosso quinto episódio do Bloco 3. Com ele encerramos o bloco dedicado ao tema Subjetividade, Norma e Instituição. Para encerrar essa jornada, através das complexas relações entre experiência individual e estruturas normativas, escolhemos uma das obras mais revolucionárias da literatura moderna, Ao Farol, de Virginia Woolf, publicada em 1927. Esta obra, estruturada em 3 partes, A Janela, O Tempo Passa e O Farol, narra a história da família Ramsay, durante 2 visitas à sua casa de verão nas Hébridas, na Escócia, separadas por 10 anos e pela Primeira Guerra Mundial. Mas reduzir Ao Farol a seu enredo é perder completamente sua dimensão revolucionária. Virginia Woolf constrói uma narrativa que desafia frontalmente as concepções tradicionais de temporalidade, causalidade e identidade que fundamentam o nosso sistema jurídico. Para nós, juristas, esta obra representa um laboratório onde podemos examinar como as estruturas mais profundas da experiência humana, a memória, a percepção do tempo, a construção da identidade, a natureza da responsabilidade, se articulam de formas que o direito tradicional não consegue capturar adequadamente. Virginia Woolf não fala sobre leis ou tribunais, mas revela os fundamentos fenomenológicos sobre os quais todo sistema jurídico deve necessariamente se construir. A inovação mais radical de Ao Farol está na forma como Virginia Woolf trata o tempo. O direito opera como uma temporalidade linear e mensurável. Contratos têm prazos determinados, crimes prescrevem períodos específicos, a sucessão segue uma ordem cronológica rigorosa. Mas a experiência temporal das personagens de Virginia Woolf funciona de forma completamente diferente. A primeira parte, intitulada A Janela, transcorre durante algumas horas de uma tarde de setembro, mas Virginia Woolf consegue capturar através dessas poucas horas toda a complexidade das relações familiares, as tensões sociais e as dinâmicas de poder que estruturam a vida dos Ramsay. O tempo psicológico se expande e se contrai, segundo a intensidade da experiência, não segundo o ritmo mecânico dos relógios. Por outro lado, a seção central, O Tempo Passa, condensa 10 anos de história, incluindo mortes, casamentos, nascimentos e uma guerra mundial, em poucas páginas, tratando eventos objetivamente decisivos como notas entre parênteses. A morte da Sra. Ramsay, que poderia ser o centro dramático de qualquer narrativa convencional, é mencionada casualmente. Esta subversão da temporalidade linear coloca questões fundamentais para o direito. Se a experiência subjetiva do tempo é tão diferente do tempo objetivo dos calendários e relógios, como podemos fundamentar institutos jurídicos que dependem de cronologias precisas? A prescrição penal, a uso capião, os prazos processuais, todos esses institutos pressupõem que o tempo legal corresponde ao tempo vivido, mas Virginia Woolf demonstra a inadequação dessa correspondência. A casa dos Ramsay, nas Hébridas, funciona como mais que um cenário. Ela é personagem central que encarna questões fundamentais sobre propriedade, herança e continuidade familiar. Durante os 10 anos que separam a primeira da terceira parte, a casa permanece vazia, deteriorando-se gradualmente enquanto a família se dispersa pela morte e pelas circunstâncias da vida. Virginia Woolf descreve essa deterioração com uma precisão quase jurídica. Abro aspas. A casa estava vazia então. Vazia havia meses. Na sala, o papel de parede se soltara. Gavetas emperraram. Madeira apodreceu. Ratos corroeram. Pedaços de gesso caíram. Fecho aspas. Essa passagem revela como a propriedade, conceito aparentemente sólido e permanente no direito, é na verdade um processo dinâmico que requer manutenção contínua para conservar seu significado social e econômico. A questão da herança permeia toda a obra de forma sutil mas persistente. Quem herda não apenas os bens materiais dos Ramsay, mas também suas memórias, suas tradições e seus valores? Lily Briscoe, a pintora que finalmente completa seu quadro na terceira parte, funciona como herdeira espiritual da Sra. Ramsay, perpetuando através da arte uma forma de sensibilidade que a morte biológica não conseguiu extinguir. Essa análise da herança transcende as dimensões materiais tradicionalmente contempladas pelo direito sucessório. Virginia Woolf mostra como herdamos também formas de percepção, padrões de comportamento, estruturas emocionais que moldam nossa experiência de forma tão decisiva quanto os bens materiais
mas que permanecem juridicamente invisíveis. No contexto brasileiro contemporâneo, essas reflexões são particularmente relevantes para debates sobre patrimônio cultural e material, direitos intelectuais coletivos e a transmissão de tradição que não se enquadram nas categorias da propriedade individual. O professor Huxley, filósofo que dedica sua vida à busca do conhecimento sistemático, personifica uma forma específica de racionalidade que Wolff submete à crítica penetrante. Ele concebe o conhecimento como progressão linear através do alfabeto, se chegou até R, talvez chegue até Z, espelhando a lógica positivista que fundamenta o pensamento jurídico moderno. Mr. Huxley representa o tipo de intelectual que acredita na possibilidade de conhecimento objetivo e universal, independente da experiência particular e das circunstâncias históricas específicas. A sua filosofia aspira à eternidade e universalidade, característica que o direito moderno também reivindica para suas normas e princípios. Mas Virginia Woolf revela como essa racionalidade, aparentemente neutra, é na verdade profundamente marcada por hierarquias de gênero e classe. Mr. Huxley pode dedicar-se à filosofia porque sua esposa assume todas as responsabilidades domésticas e sociais que sustentam a vida familiar. Sua busca do conhecimento universal depende do trabalho invisível e não reconhecido das mulheres ao seu redor. Essa crítica antecipa análises feministas posteriores sobre como o direito moderno, apesar de proclamar neutralidade e universalidade, foi construído a partir de perspectivas masculinas específicas que se apresentaram como universais. A separação entre esfera pública e privada, fundamental para o liberalismo jurídico, pressupõe a divisão sexual do trabalho que confina as mulheres ao espaço doméstico. Para o direito brasileiro contemporâneo, essa análise traz instrumentos para compreender como princípios aparentemente neutros podem perpetuar desigualdades de gênero. A evolução recente da legislação sobre violência doméstica, licença paternidade, maternidade, divisão de bens no divórcio, todas essas transformações podem ser vistas como tentativas de tornar visível e juridicamente relevante o trabalho reprodutivo tradicionalmente feminino. Se Mr. Huxley representa a razão sistemática, Huxley também encarna uma forma alternativa de conhecimento baseada na intuição, na empatia e na capacidade de criar conexões humanas. Seu trabalho, que é o de organizar jantares, cuidar dos filhos, manter redes sociais, oferecer apoio emocional, não tem reconhecimento econômico ou jurídico, mas é fundamental para o funcionamento da sociedade. Virginia Woolf descreve com precisão extraordinária o trabalho social que Mr. Huxley realiza durante o jantar na primeira parte. Abro aspas. Agora ela se sentia como uma pessoa para quem a parte inferior do corpo havia desaparecido, e ela flutuava imponderável, vendo através dos olhos de outras pessoas vivendo na raiz do mundo. Fecho aspas. Essa passagem capta como o cuidado com outros exige uma forma específica de autoesquecimento que o direito liberal, baseado no indivíduo proprietário, não consegue contemplar adequadamente. O trabalho de Mr. Huxley é simultaneamente essencial e invisível, produtivo e não reconhecido. Ela cria valor social, mantém relações familiares, educa crianças, sustenta redes comunitárias, mas esse valor não é capturado pelos mecanismos jurídicos e econômicos tradicionais. Sua morte representa a perda irreparável que nenhum sistema de seguro ou indenização poderia compensar. Essa análise antecipa debates contemporâneos sobre a economia do cuidado, trabalho reprodutivo e a necessidade de reformular conceitos jurídicos para reconhecer formas de trabalho tradicionalmente femininas. No Brasil, discussões sobre aposentadoria para donas de casa, licenças familiares e valorização do trabalho doméstico refletem tentativas de corrigir essa invisibilidade jurídica. Lilia Briscoe, a pintora que luta para completar seu quadro ao longo de toda a narrativa, representa o dilema das mulheres que buscam autoridade intelectual e artística numa sociedade que sistematicamente questiona sua capacidade. Sua luta com a pintura espelha a luta das mulheres por reconhecimento em campos tradicionalmente masculinos, incluindo o direito. A dificuldade de Lily para completar seu quadro não é apenas técnica, mas epistemológica. Ela precisa desenvolver uma forma de visão que transcenda as convenções artísticas estabelecidas por homens. Similarmente, as mulheres que entraram no campo jurídico precisaram desenvolver perspectivas que questionassem pressupostos masculinos implícitos na tradição jurídica. Virginia Woolf mostra como Lily é constantemente desencorajada pelos homens ao seu redor,
que considera a pintura feminina como passatempo amadorístico. Mr. Tansley, estudante de filosofia, afirma categoricamente que, abro aspas, as mulheres não conseguem pintar, não conseguem escrever, fecho aspas, ecoando preconceitos que também excluíam mulheres do exercício profissional do direito. A parte final do quadro por Lilly, no final da terceira parte, representa a vitória não apenas pessoal, mas epistemológica. Ela consegue criar uma forma de representação que não imita os padrões masculinos estabelecidos, mas desenvolve linguagem visual própria. Essa conquista antecipa as transformações que a entrada das mulheres produziu no campo jurídico, questionando conceitos aparentemente neutros, mas implicitamente masculinos. E aqui chegamos na Primeira Guerra Mundial. A Guerra Mundial, que transcorre durante a sessão O Tempo Passa, não é narrada diretamente, mas sua presença permeia toda a estrutura da obra. Andrew Hussey, filho promissor da família, morre na França, mencionado apenas entre parênteses. Abro aspas. Um projeto explodiu. 20 ou 30 jovens foram despedaçados instantaneamente, entre eles Andrew Hussey, cujo corpo nunca foi encontrado, fecho aspas. Essa forma de tratar a guerra, como interrupção brutal, mas periférica da vida doméstica, revela como os grandes eventos históricos se manifestam na experiência individual. Para as famílias que ficaram em casa, a guerra não é experiência épica de heroísmo e sacrifício, mas ausência súbita e definitiva de pessoas amadas. A guerra representa também a crise dos fundamentos racionais sobre os quais se construiu a civilização europeia. A filosofia de Mr. Hussey, a arte de Lilly, as tradições familiares dos Hussey, todas essas formas de cultura são questionadas pela carnificina aparentemente sem sentido dos campos de batalha. Para o direito, a guerra representa um momento de suspensão das normas ordinárias e ativação de poderes excepcionais que revelam a natureza política fundamental de toda a ordem jurídica. O direito de guerra, os tribunais militares, as medidas de exceção, todos esses institutos mostram como o direito normal depende de condições políticas específicas, que podem ser suspensas quando a ordem social está ameaçada. No contexto brasileiro, essa análise é relevante para compreender períodos de exceção como o Estado Novo e a ditadura militar, quando o direito constitucional foi suspenso em nome da segurança nacional. A experiência de Virginia Woolf da guerra como ruptura súbita e traumática da normalidade oferece instrumentos para pensar sobre como sociedades processam traumas coletivos e reconstroem a ordem jurídica após períodos de exceção. Aqui eu entro num ponto importante da obra. Uma das dimensões mais sofisticadas de All for All é sua exploração da relação entre memória individual e coletiva. Os personagens constantemente recordam eventos passados, mas essas memórias não são simplesmente pessoais. Elas são moldadas pelas versões que outros oferecem dos mesmos eventos. A memória da Sra. Hussey, após sua morte, é preservada e transformada pelos outros personagens de formas que nem sempre correspondem à realidade histórica. Lilly se lembra dela de forma idealizada. Mr. Hussey de forma que justifica sua própria necessidade de apoio emocional. As crianças de formas que atendam suas necessidades psicológicas específicas. E essa análise da memória é altamente relevante para questões jurídicas contemporâneas sobre testemunho, prova documental e verdade histórica. Se as memórias são constantemente reconstruídas segundo necessidades presentes, como podemos fundamentar institutos jurídicos que dependem de reconstrução precisa de eventos passados? No direito penal, questões sobre confiabilidade do testemunho ocular, síndrome da memória falsa e o impacto do trauma na capacidade de recordar tornam-se centrais. No direito civil, disputas sucessórias frequentemente envolvem versões conflitantes sobre intenções e promessas de pessoas já falecidas. A perspectiva de Virginia Woolf sugere que a busca por uma verdade objetiva, entre aspas, sobre eventos passados pode ser ilusória, não porque as pessoas mentem deliberadamente, mas porque a própria natureza da memória é reconstitutiva ao invés de simplesmente reprodutiva. Embora focalize uma família de classe alta, All for All oferece uma análise impactante sobre como privilégios de classe são naturalizados através de mecanismos aparentemente não políticos. Os Hussey podem manter uma casa de verão, contratar empregados domésticos e educar 8 filhos não porque sejam excepcionalmente virtuosos, mas porque ocupam posição específica na hierarquia social.
Virginia Woolf revela como esses privilégios de classe são mantidos através de um sistema complexo de convenções sociais que raramente precisam ser explicitadas ou juridicamente impostas. Os empregados domésticos sabem seu lugar sem necessidade de contratos detalhados. Os convidados respeitam hierarquias sociais sem necessidade de regulamentação formal. A casa de verão funciona como espaço onde essas hierarquias podem ser reproduzidas de forma aparentemente natural e consensual. Não há coerção explícita, mas todos conhecem e respeitam as regras implícitas que determinam quem pode falar, quando, sobre e de que forma. Essa análise antecipa estudos posteriores sobre como o poder de classe se exerce através de mecanismos culturais e simbólicos, ao invés de simplesmente através da coerção legal direta. O direito formal proclama igualdade, mas as hierarquias sociais são mantidas através de mecanismos que operam abaixo do limiar da regulamentação jurídica explícita. No contexto brasileiro, essas reflexões são relevantes para compreender como desigualdades sociais extremas se mantêm apesar de uma Constituição formalmente igualitária. A persistência de privilégios de classe opera através de mecanismos, educação, capital social, redes de relacionamento, que o direito liberal tradicional não consegue capturar adequadamente. A morte da Sra. Hussey, que ocorre durante o intervalo entre a primeira e a terceira partes, permite a Virginia Woolf explorar como o luto transcende amplamente as dimensões contempladas pelo direito sucessório tradicional. Legalmente, a sucessão envolve transferência de bens materiais e direitos patrimoniais, mas psicologicamente envolve um processo muito mais complexo de reorganização da identidade e das relações familiares. Cada personagem processa a morte de forma diferente, e essas diferenças não são meramente psicológicas. Elas têm implicações práticas sobre como a família se reorganiza, como os bens são utilizados, como as tradições são preservadas ou transformadas. Mrs. Hussey experimenta o luto como perda de apoio emocional e busca desesperadamente substitutos em suas filhas e em Lily Briscoe. As crianças precisam renegociar suas relações entre si e com o pai numa configuração familiar completamente transformada. Lily deve decidir-se e como preservar a memória artística de uma pessoa que foi importante em sua formação. O direito sucessório tradicional trata a morte como um evento pontual que determina a transferência instantânea de direitos. Mas Virginia Woolf mostra como a morte é um processo temporal estendido que afeta todas as dimensões da vida social. A sucessão real, a reorganização das relações familiares e sociais após a morte, transcende amplamente a sucessão jurídica formal. No contexto brasileiro, essas reflexões são relevantes para debates sobre direitos sucessórios de famílias não convencionais, heranças de bens imateriais e o reconhecimento jurídico de formas de parentesco que não se enquadram nos modelos tradicionais contemplados pelo Código Civil. A estrutura temporal revolucionária de Al-Farol oferece ainda contribuições sobre as inadequações da temporalidade processual em relação à experiência vivida dos conflitos jurídicos. O processo judicial opera com prazos rigorosos, seja para contestar, recorrer, produzir provas, mas os conflitos humanos que chegam aos tribunais têm temporalidades muito mais complexas. Um divórcio litigioso pode envolver décadas de tensões acumuladas que explodem no momento específico, mas o processo judicial só consegue capturar os eventos que ocorreram dentro dos marcos temporais legalmente relevantes. Uma disputa sucessória pode envolver ressentimentos familiares que se desenvolveram ao longo de gerações, mas o tribunal só pode considerar elementos que sejam juridicamente demonstráveis dentro dos prazos prescricionais. Virginia Woolf mostra como eventos aparentemente menores, uma conversa durante um jantar, um gesto de afeto, uma decisão tomada no momento específico, podem ter consequências que se estendem por décadas. A decisão de não ir ao farol no primeiro dia, aparentemente trivial, ressoa através de toda a obra e determina a estrutura da narrativa final. Essa sensibilidade para as temporalidades múltiplas da experiência humana sugere necessidade de repensar institutos processuais que assumem correspondência simples entre tempo legal e tempo vivido. A mediação e outras formas alternativas de resolução de conflitos podem ser vistas como tentativas de criar espaços onde essas temporalidades complexas podem ser reconhecidas e trabalhadas. E aqui temos um ponto importante nesta obra: o farol como símbolo jurídico e político.
O farol que dá título à obra funciona como símbolo complexo que pode ser lido como uma metáfora para questões jurídicas políticas fundamentais. Durante a primeira parte, o farol representa um destino desejado, mas inacessível. James quer visitá-lo, mas circunstâncias práticas impedem a viagem. Durante a terceira parte, a viagem finalmente se realiza, mas seu significado se transformou completamente. O farol pode ser interpretado como símbolo da justiça social, ideal sempre visível, mas frequentemente inacessível, que mantém sua capacidade orientadora mesmo quando não pode ser alcançado diretamente. Como a justiça, o farol oferece referência fixa num mundo em constante transformação, mas sua luz só pode ser vista intermitentemente, ou seja, dependendo de condições específicas. A viagem ao farol na terceira parte representa não simplesmente um cumprimento de promessa antiga, mas a transformação das circunstâncias e das pessoas envolvidas. James, que era criança durante a primeira parte, é agora adolescente que compreende de forma completamente diferente o significado da viagem. Mr. Hunsey, que antes se opunha à viagem por razões práticas, agora a promove como forma de processar seu luto. E essa transformação do significado ao longo do tempo oferece metáfora poderosa para pensar sobre como ideais jurídicos, ou seja, a igualdade, a liberdade, a justiça, mantêm continuidade nominal, mas transformam substancialmente seu conteúdo segundo as circunstâncias históricas específicas. No contexto brasileiro, por exemplo, a Constituição de 88 pode ser vista como nosso farol, ou seja, aquele ideal democrático que orientou a transição pós-ditadura, mas cujo significado tem sido constantemente reinterpretado segundo as transformações políticas e sociais das últimas décadas. E eu entro aqui numa parte importante da obra. Uma das realizações mais notáveis de Ao Farol é sua capacidade de expressar, através da linguagem, experiências que normalmente consideramos inefáveis, ou seja, a passagem do tempo, a natureza da consciência, a qualidade específica das relações humanas. Virginia Woolf desenvolve técnicas narrativas inovadoras que conseguem capturar aspectos da experiência que a linguagem tradicional não consegue expressar adequadamente. Essa inovação linguística é altamente relevante para questões jurídicas sobre os limites da linguagem legal para capturar a complexidade da experiência humana. O direito opera através de categorias, sejam elas o contrato, o delito, a propriedade, que necessariamente simplificam a riqueza das relações sociais para torná-las legalmente manipuláveis. Virginia Woolf mostra como experiências centrais da vida humana, ou seja, o amor, a morte, a criação artística, a mudança histórica, resistem à categorização simples e exigem formas de expressão que reconheçam sua complexidade irredutível. Essa sensibilidade linguística sugere necessidade de desenvolver formas jurídicas mais sofisticadas para lidar com realidades humanas complexas. No direito brasileiro contemporâneo, questões sobre direitos da personalidade, dano moral, dignidade humana, exigem que os tribunais desenvolvam linguagem capaz de reconhecer dimensões da experiência que transcendam as categorias jurídicas tradicionais. A obra oferece ainda uma análise sutil, mas penetrante sobre como a autoridade intelectual e social é distribuída segundo as linhas de gênero. Mr. Hunsey é automaticamente reconhecido como autoridade filosófica, enquanto a senhora Hunsey deve exercer influência através de meios indiretos. Lily Briscoe luta por reconhecimento artístico que seria automaticamente concedido a um pintor, homem de talento equivalente. Essas dinâmicas de gênero não são simplesmente questões de preconceito individual, mas estruturas sociais sistemáticas que determinam quem pode falar com autoridade sobre quais questões. O conhecimento de Mr. Hunsey sobre relações humanas é profundo e sofisticado, mas não é reconhecido como conhecimento no sentido acadêmico formal. Essa análise antecipa debates feministas posteriores sobre a epistemologia jurídica, ou seja, como o direito define o que conta como conhecimento válido, quais as formas da experiência são juridicamente relevantes e quem tem autoridade para interpretar textos legais e aplicar normas. A entrada das mulheres no sistema jurídico brasileiro, seja como advogadas, juízas, promotoras, defensoras, não representou simplesmente a inclusão numérica, mas uma transformação qualitativa das formas de raciocínio e sensibilidade jurídicas. Questões como violência doméstica, direitos reprodutivos,
assédio sexual só se tornaram juridicamente visíveis quando mulheres adquiriram posições de autoridade no sistema legal. A casa dos Hansen funciona como mais que propriedade privada. Ela é um espaço social complexo onde diferentes tipos de normas e autoridades coexistem e competem. Durante o jantar da primeira parte, observamos múltiplas formas de regulamentação social operando simultaneamente. Ou seja, temos ali convenções de etiqueta, hierarquias familiares, expectativas de gênero, distinções de classe. Esse espaço doméstico não é governado simplesmente pelo direito de propriedade, mas por um conjunto complexo de normas informais que determinam quem pode fazer o quê, quando e de que forma. Mr. Hansen exerce autoridade doméstica que transcende amplamente sua posição jurídica formal, como esposa, enquanto os convidados devem navegar sistema sutil de expectativas e proibições não escritas. A deterioração da casa durante os 10 anos de abandono revela como espaços sociais requerem manutenção contínua para conservar seu significado. Não basta ser proprietário formal. É necessário investir trabalho constante para que a propriedade mantenha a sua função social. E aqui temos uma análise relevante para debates contemporâneos sobre a função social da propriedade, o direito urbanístico e políticas habitacionais. A Constituição brasileira reconhece que a propriedade deve cumprir função social, mas a implementação desse princípio exige compreender como espaços físicos e relações sociais se articulam de formas que transcendem a propriedade individual formal. A luta de Lily Briscoe para completar seu quadro oferece metáfora rica para pensar sobre as relações entre arte e direito como formas alternativas de ordenar a experiência humana. Tanto a arte quanto o direito tentam criar a ordem a partir do caos da experiência, mas utilizam métodos e critérios diferentes. O quadro de Lily não representa simplesmente a realidade visual, ou seja, ele oferece uma interpretação específica que destaca certas relações e obscurece outras. Similarmente, as normas jurídicas não simplesmente descrevem relações sociais existentes, mas criam formas específicas de organização social através das categorias e procedimentos que estabelecem. A dificuldade de Lily para encontrar a linha que contempla o seu quadro espelha a dificuldade dos juristas para encontrar soluções que façam justiça à complexidade das situações que devem regular. Tanto a arte quanto o direito requerem decisões que não podem ser completamente justificadas através de critérios objetivos, mas que devem ser tomadas para que a obra, artística ou jurídica, possa existir. O momento final, quando Lily traça a linha que completa seu quadro, representa o tipo de decisão que também é necessária no direito. Ou seja, o momento em que nós, após considerar todas as variáveis relevantes, é necessário que tenhamos como escolha uma interpretação específica que permite a ação. Caminhando para o final, a obra Ao Farol oferece uma contribuição única para a nossa compreensão das relações entre subjetividade, norma e instituição. Virginia Woolf não critica o direito diretamente, mas revela as inadequações dos modelos de temporalidade, causalidade e identidade sobre os quais o sistema jurídico moderno se construiu. A obra nos força a reconhecer que experiências fundamentais da vida humana, ou seja, a temporalidade vivida, o trabalho reprodutivo, autoridade epistêmica, memória coletiva, operam segundo lógicas que o direito liberal tradicional não consegue capturar adequadamente. Essa não é necessariamente uma crítica destrutiva, mas um convite para desenvolver formas jurídicas mais sofisticadas e sensíveis à complexidade da experiência. Para os juristas brasileiros contemporâneos, enfrentando crises de legitimidade institucional e demandas por maior democratização do sistema de justiça, a sensibilidade de Virginia Woolf oferece recursos valiosos. Sua atenção para as temporalidades múltiplas, para as formas não reconhecidas de trabalho social, para as dinâmicas de gênero e classe que operam abaixo do limiar da regulamentação formal, pode informar esforços para construir um direito mais inclusivo e responsivo. Com esse episódio, concluímos nosso quarto bloco, o terceiro bloco, sobre subjetividade, norma e instituição. No próximo bloco, iremos explorar como a literatura do século XX analisou as estruturas coloniais e seus efeitos jurídicos duradouros. Mas antes disso, convido vocês a se aventurarem na leitura dessa obra extraordinária que é Ao Farol. Virginia Woolf conseguiu criar uma linguagem capaz
de expressar aspectos da experiência que normalmente consideramos inefáveis, oferecendo recursos para pensar sobre como o direito pode se tornar mais sensível à complexidade irredutível da vida humana. Entre as ondas da consciência e a solidez aparente das instituições jurídicas, descobrimos territórios inexplorados onde nossa compreensão do direito pode se expandir e se sofisticar. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo episódio.